E eu passo a palavra ao vereador relator Júlio Kaminski para que apresente seu relatório, destacando a ausência do vereador Jair Alexandre, conforme memorando, justificado, conforme memorando 490, e a ausência dos vereadores Juarez de Jesus, Paulo Ferrarese e Zairo Casagrande. Vereador Kaminski, com a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente, demais membros que compõem aí a nossa comissão. Então, quem justificou foi o vereador Jair, né? Senhor presidente, encerramos hoje com esse relatório, né, os trabalhos do relator, e aí depois tem alguns procedimentos que certamente o senhor vai sugerir, mas eu concluí o trabalho dentro das limitações, das dificuldades que nós tivemos, de acordo com as informações que foram nos apresentadas, e pelas omissões também, né, porque, afinal de contas, também tivemos a omissão do próprio presidente, que não esteve presente, apesar de ter assumido o compromisso de estar nessa comissão. Então, eu faço a leitura, eu faço aqui, vou fazer um esboço só do que eu fiz, e, na sequência, a conclusão. A nossa comissão temporária especial, ela foi criada para avaliar os serviços prestados pela CASAN, Companhia Catarinense de Água, e tem como objetivo geral da respectiva comissão é analisar, conhecer, entender, consolidar ou propor os meios de sugestões alternativas para que possam melhorar a vida das pessoas, não se afastando da importante tarefa de desenvolver socioeconomicamente o município de Criciúma. Participou das nossas comissões o presidente vereador Nicola Martins, eu, na qualidade de relator, secretário Juarez Jesus, os membros titulares, a vereadora Giovana Vitor Mondardo, Jair Alexandre também, José Paulo Ferrarese, Zairo Casagrande, Obadias Benones e Daniel Antunes. Senhor presidente, eu não vou aqui, nessas 23 páginas, fazer a leitura individual de tudo aquilo que aconteceu, né, as atas, as informações, o regimento que a gente acabou colocando, o pretendido cronograma, que também não aconteceu, mas eu vou direto às conclusões, que penso pode ser o mais importante. Mas eu vou direto a ele dizendo o seguinte: conclusão dos trabalhos. Eu, inclusive, encaminhei agora para o nosso grupo, tá? Conclusão. Finalizando os trabalhos, respeitando os prazos regimentais. Tivemos muita dificuldade de compreensão, por ser matéria técnica, além das falsas expectativas da vinda do presidente da CASAN, cujo compromisso foi firmado por meio do vereador pastor Jair Alexandre. Essa possibilidade poderia ter sanado bastante dúvidas e contribuído para o respeito da magnitude do contrato existente junto ao município de Criciúma. Os cidadãos criciumenses carecem de maior respeito por parte da prestadora de serviço de abastecimento de CASAN de água e esgoto. Precisamos de maior transparência, seja nas cobranças, seja na prestação de serviço. Da prestação de contas, perdão. Essa Casa Legislativa, por meio de sua comissão, foi profundamente desrespeitada pelo presidente ao assumir o compromisso com o vereador pastor Jair Alexandre de estar presente junto na comissão para esclarecimentos à população que muito tem contribuído econômico e financeiramente para com a CASAN. Boa tarde, senhor presidente. Identificamos a ciência da prestação de serviços nas cobranças indevidas dos contribuintes de Criciúma, por assumir prejuízos de terceiros sem que se faça a cobrança dos mesmos, situação confirmada por seus representantes. Identificamos que existe ar, eu fiz entre aspas, nas tubulações e os mesmos são cobrados dos usuários do serviço de abastecimento de água, situação também devidamente confirmada por seus representantes. Foram amplamente confirmados os prejuízos causados aos consumidores, aos bares, restaurantes e afins, no período de desabastecimento da água no município de Criciúma, no período de análise. Por fim,
registra o descaso com os legisladores e municípios desta forte cidade, que tanto tem contribuído para uma empresa que explora o saneamento, preços que até hoje não ficou bem esclarecido, seja na cobrança da fatura da água e na forma como cobra a tarifa do esgoto. Assim, sugerimos encaminhamento do presente relatório ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, para que este direcione os ofícios aos destinos que seguem. Primeiro, que essa Casa Legislativa encaminhe ao Conselho de Administração da Casan, Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, bem como ao respeitabilíssimo governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, registrando nossa indignação e o desrespeito em decorrência da ausência do presidente Laudelino Bastos, que, apesar de assumir o compromisso com o vereador pastor Jair Alexandre, e de estar presente nessa comissão criada para tratar dos assuntos relacionados com o abastecimento de água e esgoto, ignorou nossa legitimidade para tratar de um tema tão relevante como foi o objeto dessa comissão. Segundo, encaminhar ofício ao governador do Estado de Santa Catarina, senhor Jorginho Melo, para que se digne revogar lei estadual que criou a uniformização da cobrança da tarifa de esgoto em 100% para todas as cidades atendidas pela Casan, Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, permitindo que cada cidade possa estabelecer em conjunto com a prestadora os índices de tarifas dentro de estudos, pesquisas e análise da prestação dos serviços em cada localidade. Terceiro, seja encaminhado ofício ao senhor Laudelino Bastos, presidente da Casan, Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, ao conhecimento do respeitabilíssimo governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, providências na instalação de supressores de ar em todas as residências do município de Criciúma, de acordo com a solicitação de cada consumidor, com base nos pedidos realizados pelo Ministério Público por meio dos autos 501, 44, 41, 89, 2023, 824, 0020, da Ação Civil Pública. Quarto, seja encaminhado ofício ao senhor Laudelino Bastos, presidente da Casan, Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, e ao senhor ao conhecimento do respeitabilíssimo governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, para a redução de 30% imediatamente de todas as faturas de todas as residências do município de Criciúma, com base ao pedido realizado pelo Ministério Público por meio dos autos 501, 44, 41 e 89, 2023, 824, 0020, na Ação Civil Pública, até que todas as residências sejam atendidas com o supressor de ar. Quinto, seja encaminhado ofício ao senhor Laudelino Bastos, presidente da Casan, Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, e ao conhecimento do respeitabilíssimo governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, para a redução de 30% dos valores das faturas atuais, até a apresentação à Comissão e Fiscalização da Câmara de Vereadores de Criciúma, dos valores gastos nas obras cujos prejuízos foram causados por terceiros, não sendo de responsabilidade dos consumidores por tais prejuízos, sendo que, após a apuração, os valores sejam restituídos aos consumidores e, na sua totalidade, considerando para análise desses gastos os últimos 5 anos. Sexto, seja encaminhado ofício ao senhor Laudelino Bastos, presidente da Casan, Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, e ao conhecimento do respeitabilíssimo governador do Estado de Santa Catarina, para a redução de 30% dos valores das faturas atuais, até a apresentação da Comissão de Fiscalização da Câmara de Vereadores dos valores gastos. Eu estou lendo porque está escrito aqui, mas eu estou repetindo o item anterior. Perfeito? Não sendo de responsabilidade dos consumidores por tais prejuízos, sendo que, após a sua apuração, os valores serão restituídos aos consumidores na sua totalidade, considerando para análise desses gastos os últimos 5 anos. Item sexto, que agora está o 7, mas é o sexto. Seja encaminhado ao senhor Laudelino Bastos, presidente da Casan, Companhia de Abastecimento de Água e Saneamento, e ao conhecimento do respeitabilíssimo governador do Estado de Santa Catarina, o senhor Jorginho Melo, para conceder desconto nas faturas das empresas do ramo de alimentação e afins, que sofreram fortes prejuízos com a falta de abastecimento de água
no período de 26 a 30 de janeiro de 2023, decorrentes dos rompimentos das adutoras por falta de abertura dos seus estabelecimentos comerciais ou por aquisição de águas por meio de bobonas, cujos valores devem ser apresentados pelos proprietários dos estabelecimentos comerciais a ser apurado individualmente. Por fim, na falta de atendimento aos pleitos apresentados, que nós estamos, neste momento, registrando, respeitando os consumidores finais, bem como tudo aqui exposto, além dos conteúdos das nossas reuniões, sugiro encaminhar cópia desse relatório e com todos os anexos necessários, seja as gravações e todas as sessões e os documentos que foram apresentados sejam apresentados ao excelentíssimo prefeito municipal Clésio Salvaro, para que realize um estudo de viabilidade de uma mudança da prestadora de serviço de água e saneamento no município de Criciúma, mediante processo licitatório. Ao ilustre representante do Ministério Público da 7ª Procuradoria da Defesa do Consumidor, para que junte aos autos a ação pública do presente relatório todos os documentos e gravações correspondentes às nossas reuniões, e ao PROCON de Criciúma, e à do Estado de Santa Catarina, para que, no âmbito da sua competência, possam agir em prol dos consumidores, sendo esse seu fim específico. Termos que pede e aguarda a aprovação 25 de julho de 2023. Júlio César Kaminski, vereador relator da comissão que trata sobre a prestação de seguro de abastecimento de água e esgoto de Criciúma. Obrigado, senhor presidente. Eu coloco esse parecer do vereador Kaminski em discussão, já dizendo a todos os vereadores que regimentalmente é obrigatório o período de vistas e de possibilidade de colocação de emendas a esse relatório. Então, ao fim dessa comissão, já vou, inclusive, convocá-los para terça-feira, que vem às 16h, daí, que é mais próximo do horário das 17h, porque vai ser no dia 1º, para aprovação, porque a gente precisa regimentalmente abrir esse período de vistas e de colocações de emendas. Então, eu coloco desde já em discussão esse parecer do vereador Kaminski, caso algum vereador queira fazer algum destaque. Questão de ordem, vereador Kaminski. Questão de ordem. Só será votado na próxima se houver o pedido de vista hoje. Do contrário, não. Acho que é assim que funciona. A informação que eu recebi da secretaria é que obrigatoriamente tem que abrir esse prazo para... 5 dias? É isso? Foi a informação que eu recebi da secretaria e está sendo confirmado pela Dani. O que eu tenho é que, se for pedido de vista, ele precisa ser feito na comissão, senhor presidente. Não, mas a informação que eu estou seguindo que a secretaria da mesa está orientando. Sim, a partir de hoje. Não, pois então, sim, a partir... Não, pede vistas hoje e tem 48 horas para fazer a entrega. Então, acho que nós devemos suspender os trabalhos para ter uma compreensão melhor sobre isso. Solicita, suspenda a sessão por até 5 minutos para compreender essa situação. Reabertos os trabalhos da comissão, destacando o artigo 78 do Regimento Interno, no parágrafo 3º, que diz: após a leitura do relatório, o presidente pode conceder vistas ao processo por 48 horas a qualquer membro da comissão, para no máximo 2 vereadores, desde que não comprometa o prazo da comissão. Sendo assim, eu coloco o relatório do vereador Kaminski em discussão. Vereadora Giovana Mondardo. Boa tarde, presidente, a mesa, nobres colegas. Bom, eu tive acesso ao relatório agora, como todos os demais, pelo grupo do WhatsApp, na íntegra, né? Então, confesso que não tive tempo de ler ele na íntegra, certo? Mas fui direto às conclusões e também os encaminhamentos e fiquei com uma certa... Assim, minha ressalva é sobre o encaminhamento de sugerir ao prefeito que faça uma nova contratação, que faça a discussão de estudo, viabilidade, para uma nova licitação de contratação de empresa de água e saneamento. Eu não sei se... Bom, que como é sugestivo, né, o
o relator tem todo o direito de fazer essa sugestão. Eu não sei qual que foi efetivamente o critério, porque ao longo dos meses, ainda que a gente tenha discutido questões que foram relevantes, inclusive para as contradições que a Casan, às vezes, por hora, tem apresentado, né, em especial sobre a questão do ar, vereador, nosso presidente está aqui, do ar na água, enfim, e todo esse contraponto que foi feito aqui. Eu confesso que estou em desacordo nesse encaminhamento final, né, dessa sugestão sobre para sugerir, de fato, ao prefeito que faça um estudo de viabilidade de nova contratação. Acho um processo ousado para uma comissão que tenha apresentado, inclusive, os limitantes que demonstrou, e não por mau uso ou por mau direcionamento da mesa diretora, muito pelo contrário, mas, inclusive, pela própria ausência do presidente da Casan, como foi citado no relatório. Então, ouso dizer que talvez tenha faltado alguma informação nesse sentido, e acho que, se for votado hoje, não for pedido vistas, votarei contrária ao relatório somente por esse motivo do encaminhamento final de sugestão de troca da empresa. Obrigado. Com a palavra, relator. Questão, só para esclarecer, o procedimento é esse, vereadora, tá? O conhecimento se toma na hora mesmo. Porém, diz o seguinte: na falta de atendimento aos pleitos, essa foi a condicionante para que se veja a viabilidade do estudo. Perfeito? É só essa observação, senhor presidente. O relatório continua em discussão. Vereador Obadias Benones. Senhor presidente, muito boa tarde. Boa tarde também aos membros da mesa, aos demais membros dessa comissão. Eu só quero deixar aqui uma reflexão sobre tudo que nós ouvimos dentro dessa comissão. Lamento muito a gente não ter conseguido algo mais esclarecimentos, que era a proposta, né? Teve um objetivo alcançado, os 30%, uma resposta de imediata, graças à discussão e à eficácia dessa comissão em lutar por isso. Fazemos louvores para essa comissão, diante dessa situação, mas lamento, porque ficou alguns pontos. Por isso que eu concordo com a relatoria. Eu, em particular, como vereador e representante, diante das pautas que foram levantadas, ficou alguns pontos. Nosso presidente está aqui. Uma das questões que eu pedi muito e fiquei aguardando, ansioso, uma discussão para eu poder entender e levar essa resposta para o cidadão concernente ao ar. Fui procurado por muitos, inclusive, eu tinha na minha pasta, senhor presidente, desta casa, Salésio Lima, aquele aparelho. Eu cheguei a trazer aqui para um dia que ia vir todos nós para discutirmos sobre isso. Porque a população, eu não sei se o Juarez recebeu muito, o vereador Juarez recebeu muita dessa demanda também. Eu trouxe um vídeo aqui para essa comissão, lembra disso, vereador Kaminski? Trouxe um vídeo sobre isso. Eu queria só argumentar. Então, nós iríamos aproveitar a comissão e, sabendo desta grande situação em relação ao projeto de lei do vereador Salésio, que estava em andamento, cumpre ou não cumpre, toda aquela discussão que se tinha. Então, eu lamento muito o presidente não estar aqui, ou não nos ter esclarecido mais. E falei algo aqui, repito o que eu falei. Eu me senti desrespeitado. Eu, particularmente, não falo em nome de nenhum vereador aqui. Eu falo como vereador Obadias Benones. Me senti desrespeitado pela Casan, sendo representante da população de Criciúma. Portanto, senhor presidente, eu tenho meu voto favorável na hora da aprovação. Estarei votando favorável à relatoria. Obrigado. O relatório segue em discussão. Não havendo mais quem queira discutir o relatório e algum pedido de vista, a vereadora Giovana Mondardo solicita vista a este relatório. Sendo assim, eu coloco essa comissão, convoco a comissão
para a próxima terça-feira, dia 1º, às... Não, mas... Não. Não, é para entregar o... Não. É porque a vista de 48 horas é uma vista de uma época em que o processo era físico. Hoje, todos nós temos acesso ao processo constantemente por meio do sistema, certo? Se vossas excelências quiserem, podemos conceder 48 horas e faremos a votação na quinta-feira ou na sexta-feira. Mas eu acho mais prudente nós deixarmos para a próxima terça-feira, porque todos nós já estaremos aqui. Questão de ordem ao vereador Kaminski. Senhor presidente, o prazo é 48 horas, então a próxima comissão ela tem que ocorrer na quinta-feira, é uma questão de prazo regimental. Não é na outra semana, é 48 horas. Se o prazo é 48 horas, encerra. O prazo dela. O prazo dela é 48 A comissão pode ser horas. depois, é isso? Ah, então tá. É porque Obrigado, senhor presidente. Não, tá bom. essa questão da 48 horas é de uma época em que o processo era físico. Então, a vereadora poderia permanecer com o processo físico até 48 horas e depois devolver a Dani, que no nosso caso é a secretária da mesa. Mas, nesse momento, todos nós temos acesso ao processo como um todo. Sendo assim, declaro encerrada essa comissão, convocando a próxima para votação do relatório na próxima terça-feira, dia 1º, às 16 horas, aqui no plenário. Obrigado.